Todos. Agradeço a intervenção da Sra. Vereadora Sónia Paixão, que me invetivou sobre uma questão que eu iria abordar, mesmo que eu não fizesse. E queria dizer, em primeiro lugar, que esta discussão tem sido muito aprofundada, é muito legítima, pode ser até, em alguns aspectos, muito oportuna, mas eu julgo que quem ouvir esta discussão parece que está mais a discutir a conta de gerência daquilo que se passou do passado do que propriamente a discutir o presente e o futuro. Eu queria dizer que não entro na discussão de pormenores do orçamento, porque, em boa verdade, o que está aqui a discutir são pormenores importantes, legítimos, mas são pormenores, quase. Nós estamos a discutir um orçamento de 120 milhões de euros, que é feito em grande medida, presumo eu, pelos técnicos da Câmara, que estão sujeitos a um cumprimento da legalidade em matéria de receitas e, sobretudo, em matéria de receitas. Não podem extrapolar por aí além, como noutros tempos se podia, com a lei dos compromissos e com outras leis feitas pela Assembleia da República. A previsão da receita está de tal forma balizada pela lei e é de tal forma responsável para os técnicos superiores que eu nem sequer me dou à preocupação de perguntar se eles estão a respeitar a lei. Porque, para não respeitarem, tenham que estar a ser pressionados para violar a lei. Eu não me passa pela cabeça que um Presidente da Câmara de Loures, ou de Lisboa, ou das Caldas da Rainha, ou de Frei Espada à Cinta, assumissem tão grande aleivosia. E se nós olharmos para os últimos 5 anos, a Receita tem andado, em previsão, nos 120 milhões de euros, contrariamente ao 2011, quando não havia estas regras apertadas, que chegou a 140 milhões. E digo, não entro nisso, porque estamos a discutir em 120 milhões aqui diversas verbas que nem 1% representam. Umas a mais, outras a menos. Dou isso de barato. Tanto mais que, para mim, eu tenho presente que a conta de gerência respeitante ao ano de 2015, e a conta de gerência é mais fidedigna, apesar deste rigor nos orçamentos, do que os orçamentos, que são previsões, a conta de gerência de 2015 foram 103 milhões de euros. E a conta de gerência de 2014 foram de 98 milhões de euros. E a variação de um ano para o outro é razoável, nos 2 anos. Como também é razoável, na minha opinião, que num orçamento de 120 milhões de euros de previsão, a conta de gerência venha para os 110 ou para os 105. Uma Câmara dificilmente funcionaria se não tivesse aqui uma almofada mínima de previsão a mais em relação à despesa que realmente tem que efetuar. Senão depois nem sequer havia transferências, nem revisões orçamentais, nem revisões de plano. Há gente aí atrás e aqui atrás que sabem muito mais disso do que eu e que posso estar a dizer assim umas asneiras, mas no essencial é isto. Eu até achei e acho que era razoável que a previsão pudesse ser, em relação ao real, não 10%, como é aqui o caso, mas que fosse, ou 10 ou 15%, mas que até fosse 25% ou 30%. Porque agora a execução das dívidas, a execução de despesa, tem que também estar cabimentada, tem que estar orçamentada e tem que estar garantida a receita. Se eu bem percebo as leis que regem atualmente os orçamentos das câmaras. Não me preocupo, portanto, com isso, embora seja muito pertinente saber porque é que é ali mais 500 mil ou menos 500 mil. E, de facto, Sr. Presidente, os nossos técnicos deviam-nos esclarecer na próxima reunião esta questão do que é que se recebeu de IMI, porque ontem ouvi uns números, ou há 2 dias, que este ano de 2016 estávamos em outubro com menos 800 mil euros, disse o Sr. Presidente. Hoje diz-se aqui que no primeiro semestre de 2016 estamos com menos de 900 mil euros. Eu só estou a falar, pouco disso, porque eu ainda ouço e ainda fixo.
e de facto pode haver aqui classificações diferentes, mas valia a pena esclarecer este assunto. Dou, portanto, barato este orçamento, que é um orçamento de 120 milhões de euros, real, com mais 8 ou 10 milhões de empréstimo, não é significativo. Nós estamos a reduzir a dívida, ainda bem. A Câmara tinha um montante de dívida elevado em 2013, salvo erro, na casa dos 70 milhões de euros, está agora em 30 e poucos milhões. Ainda bem que se reduziu a dívida, graças à gestão municipal. Mas também, sobretudo, porque esta gestão municipal e todas as gestões municipais por esse país fora estão sujeitas a regras tão apertadas, o Sr. Dr. Cassapo sabe bem, que todos os municípios são obrigados a reduzir a despesa. E quem mais despesa e mais dívidas tinha, melhor dizendo, mais foi obrigado a reduzir. E pasme-se que alguns municípios estão a subir a sua dívida. Porquê? Porque não tinham dívidas antes e agora, de um momento para o outro, até estão a subir por força das regras. Ninguém faz milagres. E eu conheço alguns autarcas, mas muito poucos, que primavam na sua gestão por só gastar o que era devido. E o que era rentável e o que era útil. E era por isso que tinham sempre boa situação financeira. E não gastavam onde não deviam. E aqui um parênteses, Sr. Vice-Presidente. Só um parênteses. Eu não tenho como líquido que a administração direta deva ser a luz ou o caminho certo, em prejuízo da empreitada. Porque o que deve ser o caminho é qual é mais barata para o município, qual é a mais rentável, com a qual nós devemos seguir para ter maior libertação de meios. Eu, em determinada fase, deixei de fazer por administração direta, como deixei de contratar pessoal, deixei de contrair máquinas, porque as empreitadas com a concorrência que havia ficavam mais baratas do que a administração direta. E não ficavam 5%, nem 10%, ficavam 20% ou 30%. Porque na administração direta nós temos que contabilizar as caminhonetas, a reparação, os seguros, os gasóleos e o pessoal. Claro que se já tem todos estes equipamentos e todo este pessoal, não se põe a descansar para dar a empreitada, porque nesse caso a empreitada pode sair mais cara ao município. Mas convém racionalizar suficientemente para não estar a assumir encargos com o pessoal, indevidamente, porque esses têm que ser pagos. Se a empreitada, e agora com esta regra, também nos devemos de orgulhar em que o preço mais baixo passou a ser critério fundamental. Claro que quando as empreitadas eram a um preço que podia ser o mais baixo ou quase o mais alto, a rentabilidade podia não ser tanto. Mas agora com este critério, deixem-me ironizar um pouco, vamos ter mais disponibilidade de meios. Bom, Sr. Presidente, há aqui duas questões que eu também não concordo com o Sr. Presidente neste debate. Digo-lhe, os mandatos sucedem-se, os governos sucedem-se, as câmaras sucedem-se, mas nós, hoje, temos que assumir as nossas responsabilidades para o ano em que estamos, para o ano em que terminamos o mandato, mas nada nos inibe de assumir as nossas responsabilidades para o futuro. Não estaremos cá no futuro. Pois não, assumimos as responsabilidades, definimos um caminho, definimos um plano, mas os outros que vêm a seguir podem não alterar se entenderem que nós decidimos mal. Mas nós não nos podemos estar a inibir de planear a 2, a 3, a 4, a 5 anos, mesmo que daqui a um ano, como será o meu caso, já cá não estarei. Mal de mim, senão nem votava, senão nem participava. Mas não é isso que resulta sequer da lei, porque as opções do plano não são por um ano. Vão até 2020. Quando estamos aqui a aprovar as opções do plano, já estamos a aprovar compromissos. Eu não chamo a assumir compromissos, estamos a planear um conselho para daqui a 3, 4 anos e a 5 e a 10. Daí que, além de ter esta divergência nos documentos, deixe-me que lhe diga. Também tenho outra divergência, isso já manifestei. Este documento
é redutor. Porque se cinge exclusivamente àquilo que o município tem que fazer, que tem que pagar dos funcionários às obras. Mas um documento como o plano, como o orçamento e o plano, e sobretudo as opções do plano, deviam de ser enquadradas com outros investimentos da própria Administração Central. Quem ler estes documentos não tem a situação própria deste Conselho no contexto regional e até nacional. Os grandes desafios que se põem ao Conselho deviam de estar aqui. Então, porquê é que andamos a discutir PDMs e planos estratégicos? Eu sei que era literatura, mas é uma literatura importante. É uma literatura informativa. Uso literatura entre aspas. Eu acho estes documentos muito redutores nesta matéria. E, como tive a oportunidade de dizer, na verba que está prevista para obras em que o município pode participar com o Estado, não tem uma verba insignificante, não me preocupa, até podia estar menos, porque mal da Câmara se não tem depois maleabilidade para ir buscar ali ou acolá noutra previsão que está a mais ou numa receita que se faça a menos, para reforçar aquilo que é extremamente necessário, porque senão ficávamos com um documento tão fechado, tão ortodoxo, que não havia maleabilidade. E, de facto, Sr. Presidente, eu tenho pena de não ver aqui assumido. Eu sei que está na sua cabeça, e já o disse aqui uma parte, e está na minha. Nem vale a pena ler a minha declaração que fiz aqui há 1 ano e há 2, tem batido em alguns assuntos. Mas eu gostava que aqui estivesse, nem que fosse num parágrafo, o município empenha-se, eu queria ver quem é que dizia que sim ou que não, no Centro de Saúde de Santiria, no Centro de Saúde dos Tujais, do Catujal, no Pavilhão do Infantado, no arranjo dos passeios que são uma vergonha criminosa aqui de Loures para Norte, na Estrada Nacional 8. Não são da Câmara, são das infraestruturas de Portugal, mas se não formos nós a assumir isto como objetivo, que não é obra de Câmara a pagar pela Câmara, mas como obra necessária, prioritária, como é que aqueles cidadãos do bairro e de guerreiros que andam ali todos os dias naqueles buracos, vão pensar que aquilo até é responsabilidade nossa, ou que nós nem sequer damos uma linha para pôr num documento tão importante e tão transcendente, na minha opinião, não há outro mais importante do que este, que é o plano e o orçamento. Temos aqui essa divergência, mas paciência. Mas também tenho outras divergências. Eu vou votar a favor para descansar aqui os seus vereadores. Pronto. E vou-lhe dizer, senhora vereadora, Sónia Paixão, tem toda a razão. Eu tenho uma grande mágoa hoje de que o Centro de Exposições tenha sido adiado, apesar de só ter 5 mil euros, se não estou em erro, para 2017, para 2018, embora com verba reforçada. Eu fico sabendo. Eu tenho quase que, mês a mês, falado com o Sr. Vereador A, B e C, Sr. Presidente, quando é que se escolhe o sítio para o Centro de Exposições. E até já disse sugestões. E até já disse claramente que parece-me que será um erro tremendo se o Centro de Exposições for para o infantado, que eu só entendo que deve ir se não houver hipótese nenhuma de ser aqui em Loures. Loures é o centro do concelho. Loures está rodeado por duas grandes urbanizações, o Infantado e Santo António. Este conjunto prefaz quase 50 mil habitantes. Do outro lado há outros 50 ou 70 mil habitantes. Mas Loures é a sede do concelho e nós, autarcas, temos que nos orgulhar da história, do passado e temos, sobretudo, que o respeitar. E é aqui que foi o Festival do Caracol, é aqui que é o Carnaval, é aqui que são as festas da cidade e ninguém noutra parte do concelho se deve investigar com isso, sem prejuízo, por exemplo, de parte das festas da cidade ou dos espetáculos do dia do concelho também serem feitos em Sacavém ou Moscavide, e tem sido várias realizações. Mas é aqui. Eu acho que não é difícil encontrar, os locais são tão poucos e todos estão apertados, de encontrar o local. Mas se continuarem, eu já cá não estarei, neste ritmo, a não querer pensar, em 2018 não vai haver sequer ainda localização definida.
porque eu assumi que 2016 seria o ano, pelo menos, para fazer o estudo, saber o que é que se quer, a dimensão, a localização. Vereadora Sónia Paixão, obrigado por me ter feito aquela pergunta, porque assim permite-me responder, se calhar com uma forma tão desabrida que alguns poderão considerar menos oportuna. Obrigado pela deixa que me deixou. Mas eu também acho que é muito mau que este município, que estamos aqui a discutir, 120 milhões de euros, mais 1.200.000 para o programa Air for Life, que eu ainda não sei qual é a comparticipação. Como não foi ainda aprovado, espero, o Dr. Kassab, que não esteja previsto na Receita, porque só pode ir para a Receita se estiver aprovado preto no branco. Já me disse que não, eu já sabia que não. Foi só para ver se estava com atenção, e está. Porque a Receita até pode ser maior, se este programa for apoiado, e deve ser apoiado pelo menos com 80% ou 85%, é mais 1 milhão de euros na Receita e também na despesa. Eu não vou discutir, portanto, milhares ou 1 milhão nos 120 milhões. Agora, tenho muita pena que nesta discussão dos 120 milhões ainda ninguém tenha falado, eu estava à espera, por isso me deixei para o fim, vereador Ricardo Leão e vereadora Sónia Paixão, estava à espera. E deixe-me dizer, eu faço parte da governação, nós fazemos parte da governação. Deixa a geringonça, bom, mas nós não prescindimos da nossa capacidade construtiva, crítica e construtiva, que é o que tenho feito. Eu louvo a bancada do PS, muito francamente, sem ironias e sem... pela forma, disse que assertiva. Não diria tanto assertiva, mas... sabe que elogio em boca própria é vitupério, não é? Eu não diria tão assertiva. Mas, olha, pelo menos foi brilhante a sua intervenção. Nem tudo o que é brilhante é assertivo, nem tudo o que é assertivo é brilhante, mas pelo menos foi brilhante. Para lhe dizer que, de facto, não estamos aqui a discutir questões fundamentais. É outra mágoa. Eu tenho muita pena que este orçamento não preveja para iniciar no próximo ano, nem que fosse só o concurso, a variante nascente de Loures, que é fundamental, que com a obra de revitalização, penso que fui das primeiras pessoas, logo em outubro de 2013, numa reunião preparatória, a falar na necessidade da reparação da Rua da República. Com essa obra, Loures vai ter muitos problemas sem a circular. Eu calculo que ela custa, circular ou variante, custa 700 mil euros, já ouvi dizer que custa 1 milhão, já ouvi dizer que pode ser mais. Mas é uma obra essencial e não tem que ser feita toda em 2017. Devia ser pelo menos iniciado e lançado o concurso, devia ter verba própria. Eu vou daqui um bocadinho magoado, porque foi uma obra que lutei tanto e era uma daquelas que eu gostava pelo menos vista nos planos, a médio e a longo prazo, para ficar a inauguração com os meus amigos. Faz falta neste plano. E ela vai ter que ser feita e vai ter que ser adiantada. Custe 1 milhão, custe mais ou custe menos. Sr. Presidente, eu felicito, e temos falado, que nem se espera outra coisa da sua parte, e até dos vereadores do Partido Socialista, que estão ligados ao Governo, que, de facto, este Governo olhe para problemas de Loures com mais atenção do que tem sido olhado por anteriores governos, sejam do PSD ou sejam do PS. Há problemas em Loures que têm tido um adiamento sistemático. E estamos com um governo socialista. E estamos com um governo apoiado pela CDU. É a grande oportunidade de Loures ver resolvidos alguns dos seus problemas. Não tenho dúvidas. Um dos graves problemas de Loures em Sacavém, a questão das cheias, vai ser resolvida a curto prazo. Não é só pela alteração, Dr. Ricardo Leão, das metas do programa 2020, mas também porque Carlos Martins é daqui, foi dos serviços municipalizados, e também lhes digo, ficava-lhe muito mal, eu não devia dizer isto, tenho toda a simpatia por ele,
Mas eu já o elogiei nesta obra, elogio a Câmara, mas também, se não fosse agora, nunca mais havia a resolução deste problema. É por isso que eu acho que nós íamos estar a discutir mais o futuro do que o passado. Eu não vejo aqui uma referência aos transportes, mesmo aqueles que são obra do Estado, mas deviam estar aqui para que o Sr. Presidente chegasse às reuniões da área metropolitana e dissesse assim, por unanimidade, a Câmara e a Assembleia Municipal querem um metro até Loures. Não é porque querem, é porque deve ser. Se não é subterrâneo, que seja de superfície. Já nem falo noutras coisas que temos. Este documento devia ser mais ambicioso neste sentido. Chame-lhe, alguns poderão dizer, mas isso depois estamos a assumir compromissos que não são nossos. Ninguém nos vai pedir contas daquilo que nós não tínhamos que fazer. O que nós temos que fazer é lutar por Loures. É exigir a este Governo e ao anterior e ao próximo, com a mesma energia e com a mesma unidade, como eu disse aqui na primeira reunião, que nós autarcas, primeiro somos autarcas e depois é que somos deste partido ou daquele ou daquele outro. E se nós agora não estivermos unidos, nunca mais ninguém está. Nós não devíamos dar aqui o espetáculo da divisão, o mau espetáculo da divisão à volta de Loures, como às vezes os partidos dão na Assembleia da República à volta das grandes questões fundamentais para o país. Não há nada de bom que um governo não proponha que a oposição não tente deitar abaixo. Isso passou-se há 4 anos e está-se a passar agora, infelizmente. Eu não alinho por esses parâmetros. E por isso, meus caros amigos, aquilo que eu tenho que dizer sobre este plano, sobre este orçamento, é que seja a viragem e não tenhamos medo de que para o ano há eleições. Há sempre eleições de 4 em 4 anos. E quem só faz obras no ano das eleições, perde as eleições. Mas quem não faz obras nem no ano das eleições, nem nos anos anteriores, normalmente perde-as. Há que ser frontal e fazer as obras quando elas devem de ser. Por isso, Sr. Presidente, com alguma mágoa, irei votar a favor, por estas razões. Com alguma mágoa de ver aqui o centro de exposições adiado por um ano, de ver a variante atrasada, mas espero que o pavilhão do Infantado vá para a frente. Eu acho que vai, e espero que a próxima obra de renovação seja ao centro de Bucelas, a área de Bucelas. Por falar de Bucelas, hoje vamos ter os prémios aos melhores vinhos da região de Lisboa. A região de Lisboa vai até às Caldas da Rainha. É a segunda maior região de vinhos. E Bucelas é fulcral na importância desta região vitivinícola, com Colares e com Carcavelos. Eu espero que no próximo ano, conheço poucas vinhas dentro de Lisboa, que no próximo ano a atribuição de prémios que hoje se vai fazer à noite na Câmara de Lisboa seja feita aqui em Loures, ou em Bucelas, ou nessa obra bonita que eu gosto, que é o Museu do Vinho. É sua ou é do Teixeira ou é do Partido Socialista? Pronto. Seja de quem for, parabéns. E por isso, aqui só mais uma nota. Eu depois gostava, eu acho que é neste momento que se deve... Eu gostava de uma informação, para mim, e não só para mim, mas para ficar neste contexto. O Sr. Vereador Pombinho, e muito bem, tem feito um trabalho, na minha opinião, muito positivo. Eu não faço elogios, se não merecesse, em várias áreas, mas nesta questão das auges, eu gostava que hoje desse uns apontamentos gerais da situação, até para nós, se estamos aqui a discutir pevites, tramoços e amendoins, também se discutam, pelo menos para registro, as questões importantíssimas como são os bairros por legalizar. E para terminar, Sr. Presidente, eu há bocado tive uma conversa com o seu assessor. Há um conjunto de estudos que falta fazer aqui em Loures, nomeadamente sobre o IMI e sobre outros. Porque Lisboa, às vezes ali a senhora vereadora vê-me criticar, umas vezes, ou elogiar. Lisboa pensa que eu vou ser candidata a Lisboa. Esteja descansada que não. Não sou. Mas Lisboa conseguiu, e eu fico orgulhoso com isso, o primeiro contrato do Plano de Juncker, 500 milhões de euros. Lisboa é a primeira cidade do país, da Europa, a ter esse contrato. Mas eu não gostaria que fosse a primeira e única.
Dizia eu há momentos, Loures só tem metade, quase metade da população de Lisboa. Loures tem o dobro da área de Lisboa. Mas Loures tem o dobro dos problemas sociais de Lisboa, ou o triplo. E vem mais de 50 milhões de euros da Europa para habitações sociais em Lisboa. E onde é que está a habitação social se vem da Europa para Lisboa? Quando é que vem milhões da Europa, ou alguns milhares, para resolver o problema daquelas casas que estão em perigo, que nós já dissemos aqui que são em perigo? Nós temos que nos bater também junto do Governo, com toda a serenidade, mas com toda a propriedade, para que venham alguns milhares de euros, seja pelo programa Juncker, seja pelas alterações do 2020, para resolver estes problemas da habitação social em Loures. Porque Loures está a ter um grande prejuízo nas suas finanças com a Quinta da Fonte, com as reparações dessas casas, mas esse problema não devia ser só da Câmara de Loures. Esse problema foi criado para resolver um problema à Grande Lisboa, à Expo. E depois disso já não bastou Loures ficar prejudicada, porque agora tem que assumir essa habitação social, como ainda perdeu a parte nobre da Expo, como perdeu 2, 3, 4 milhões de euros de IMI da Expo. Sr. Presidente, conta comigo para bater o pé, seja com este Governo, seja com outro Governo, Loures, nós, senhores deputados socialistas, queria dizer vereadores, e Sr. Presidente da Câmara, ex-deputado da CDU. Se Loures não aproveitar esta oportunidade de um Governo que tem muitos defeitos, mas também tem algumas virtudes, na minha opinião, e tem ido procurar ouvir os problemas sociais e os problemas pontuais também de infraestruturas, eu acho que ou este ano que aí vem, que é um ano importante para todos, autarcas e governo, ou Loures dá um passo importante para chegar ao centro cultural, ao centro de exposições, ao metro até Loures, à linha do Oeste, ao pavilhão do Infantado, mas não se esqueçam que também há um pavilhão prometido em Bucelas. Estes são os desafios do futuro. Eu vou votar este orçamento, este plano. Consolidamos as contas. Começa a haver mais dinheiro para investimentos. Concordo que há aí áreas onde ainda se pode reduzir na despesa. Sem se reduzir na despesa, não sobra dinheiro para despesas de capital, para despesas de investimento. Mesmo com fundos comunitários, se não tivermos os 15%, ou os 10%, ou os 20%, não podemos ir às obras. Eu voto a favor, será por certo o meu último plano, o meu último orçamento. Muito provavelmente esta discussão já vai ser feita depois das eleições, como foi o nosso primeiro 2013. Eu, se não estiver cá no próximo plano, para voltar a ler a ata, vou, nessa altura, recordar-me do que disse hoje, com a esperança que Loures melhore. Tem melhorado, mas pode melhorar mais. E, sobretudo, os lourenses merecem. Muito obrigado, Sr. Presidente.